Repórter Fraternidade. Olá, ouvintes, internautas da Web Rádio Fraternidade. A gente está aqui em Rio Claro, acompanhando o Quinto Semear. E a gente catou o Campete ali, tirou ele do público e trouxe para bater um papo com você, ouvinte e internauta que está acompanhando. Uma alegria ter você aqui com a gente, viu? Satisfação, é sempre gostoso a gente estar com vocês, os amigos aí da Rádio Web Fraternidade. Campete, você trouxe uma mensagem hoje que tocou os nossos corações, que durante a palestra você lembrou muito do seu pai, dessa relação, né? Sim. Filho, pai e pai, filho. E aquela frase que você falou, né? Feliz o filho... O filho. Pode concluir. O filho que tem condições de se tornar o pai do seu pai. E a gente tem que entender, né, Campete, acho que a doutrina espírita nos possibilita isso, da importância da família e dessa troca, né? É muito importante. E a gente fica pensando, né, toda vez que a gente precisa de alguma coisa, assim, uma necessidade, a gente acaba recorrendo à família. A família é o nosso abrigo, né? É o que nos protege, é o que nos assiste, nos orienta e dá todo o apoio quando necessário. E essa questão que eu tive muito próxima, assim, né, nos últimos 2 anos de vida aqui, né, de existência do meu papaizinho, né, com a minha mamãezinha também, enfim, foi muito importante para mim, porque eu aprendi a desenvolver alguns laços que geralmente a gente não é que não dê a importância, mas é que talvez não se aproxime tanto, sabe? Então a própria experiência levou a essa aproximação. Achei muito bonito tudo, tocante, sou muito grato do fundo do coração mesmo. E a gente precisa, sabe, amigo, você que está aí nos acompanhando, nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, qualquer, sei lá, dificuldade que tiver na relação, às vezes tem eu estou brigado com meu pai, tem um ressentimento, houve um desentendimento, aí deixa, né? Nunca, não faz isso não, aproveite para se reconciliar, abrace, curta a existência dos seus papaizinhos, peça perdão para eles, os perdoe se necessário for, né? Esteja junto, declare o seu amor, né? Não só assim, fazendo as coisas para ajudar, mas diga que os ama, os abrace, aproveite a presença deles. Se por um acaso eles já foram, ore por eles, envolva, né, com muito carinho, com amor. É a saudade saudável que o Espiritismo nos ensina, é isso. A gente até diz lá, né, na Gênesis, uma coisa tão linda, que Kardec diz que a morte não é um adeus, é um até logo. E é isso mesmo, e é isso mesmo, né, Campete? Exatamente, é tão gostoso a gente ter essa ideia de uma despedida breve, né? Porque o amor ele continua e ele se fortalece cada vez mais, porque as pessoas que se amam, constituem a família espiritual, jamais se separam, né, afetivamente. Tem uma separação física temporária, mas é muito importante. Eu digo isso, sabe por quê? Porque quando a gente passa pela experiência de uma separação, mesmo que temporária, né, separação física, a gente sente falta. Olha, a gente falta alguma coisa, né? Falta, porque tudo evoca a lembrança daquele ente querido. Então você sente a falta da presença, às vezes uma coisa vai e recorda, a pessoa fazia daquele jeito, aí você vê alguma coisa que vai lembrar também, olha, aconteceu tudo. Então o que foi acontecendo? Com relação ao meu papaizinho, eu fui reconstituindo o caminho. Por exemplo, a primeira vez que eu voltei a visitar o Lar dos Velhinhos sem a presença dele, né? Aí o senhor que a gente visita sempre disse assim, e seu pai, como é que está? Eu falei, está bem, mas está do outro lado. Ele, não, já partiu, tudo, nossa. Aquela coisa. A primeira caminhada que eu fiz sem a presença do meu papaizinho também, né? Aquela coisa. A primeira palestra que eu fui fazer sem a presença dele, que eu sempre o levava, né? Dentro das possibilidades. Tudo assim, né? Mas é gostoso, a gente fazia com muito amor, porque sempre lembrando, e a gente já tem tido o retorno, né, da presença dele, graças a Deus está bem encaminhado. Tivemos até uma reunião na própria Federação Espírita Brasileira, agora nessa semana passada, quarta-feira, e eu senti a presença do meu pai, como se tivesse sido trazido pelos amigos e tal. Aí uma médium disse assim, olha, seu pai esteve aqui, está conosco aqui, ele foi trazido e tal. Eu falei, nossa. Bacana, né? Só confirmando aquilo que você tinha sentido. Só confirmando, que coisa linda. Agora me fala uma coisa, a gente, essa questão da família,
nesses tempos atuais, a gente precisa ter uma atenção especial, né, Campeche? Pegando um gancho nisso, Sim. porque a gente tem contato com muitas pessoas que trabalham em escola e parece que as nossas crianças e a nossa juventude hoje, ela tem merecido, ou talvez tenha, esteja faltando, uma atenção maior Sim, sim. da questão familiar. Sim, sim. Porque a gente acaba vendo e percebendo nas escolas, principalmente públicas, algo assim muito distante daquele propósito do Evangelho de Jesus. Exato. Como é que a gente tem que fazer, Então, Campeche? os laços de família, eles devem ser fortalecidos. A gente tem, né? Às vezes, vamos acabar com a família e tal. A família é um instituto jurídico, instituto de união divina mais adequado, é o que é mais, assim, próprio para as nossas necessidades. Não conseguiu se inventar nada até hoje que pudesse substituir aí o papel que a família desenvolve. Então, apesar de todas as dificuldades, né, as desavenças, os descontroles, o que está refletindo? A sociedade desarmonizada reflete uma família mal estruturada. Não é aquela família tradicional, né? Geralmente o pai, a mãe e o filho. Não, hoje você tem as composições familiares as mais distintas. O mais importante é desenvolver os laços do amor, do respeito. Então é estar presente, é os pais não relegarem os filhos simplesmente, né, uma educação na escola ou deixar entregue às mídias sociais. É ter uma presença, mesmo que não seja uma presença em quantitativa muito grande, mas qualitativamente estar ali intensamente com o filho, para ele reconhecer que ele é amado e tudo mais, né? Porque a gente às vezes tem essa relação de desarmonia porque o filho tem a impressão de que ele está abandonado. São os órfãos de pais vivos. Né? Isso reflete na sociedade, né? Vai refletir lá na escola, a criança problemática, problemática, às vezes é egoísta, ela vai reagir, né? Às vezes ela está colocando todo um sentimento ainda de dificuldade, né? De expressar o amor ao próximo, porque ele não conseguiu desenvolver isso na família. A família é um ponto-chave exatamente para a gente aparar as arestas, onde a gente trata algumas dificuldades, diferenças, mas a gente vai se aproximar depois para desenvolver esses laços do amor. Aí vai exercitar isso no ambiente de trabalho, né? Na sociedade, na casa espírita. Então a gente tem que valorizar demais a família, continua como um núcleo importantíssimo, como a célula fundamental de uma sociedade organizada, e a gente precisa reconstruir isso com os laços da afetividade mesmo. Bom, o Campeche também é diretor da FEB, é um dos seus vice-presidentes, né? Sim. E cuida também de uma área muito bacana, que é a questão editorial também, não é? Sim, sim. Como é que está o trabalho editorial hoje da FEB? Olha, trabalhando aqueles livros do Chico e tantos outros e novos. O trabalho editorial é sempre um desafio, né? A gente gosta muito porque é uma área prazerosa, sabe? A gente sente assim, faz por gosto, né? Por amor. Agora, evidentemente, a gente tem que ter também uma preparação profissional, conhecimento técnico, a gente trabalha em equipe, né? Então, a preparação editorial não é meramente você, vou editar um livro, pega ali e edita, não. É mediúnico, então está garantido que é de qualidade. Não, pelo contrário, você tem que ter muito cuidado, né? Fazer uma seleção rigorosa, fazer uma revisão realmente, não só no sentido gramatical, semântico, ortográfico, mas também de conteúdo doutrinário. Então isso é muito importante, uma seleção rigorosa. E aí uma preparação depois da obra estando aprovada realmente para edição, fazer um trabalho qualitativo, né? De muito assim, por exemplo, a questão estética, a questão da legibilidade. Então a gente cuida muito disso no livro da FEB. Agora nós estamos editando em parceria com o CEL vários livros do Chico. Então foi feito um projeto com a imagem do Chico estilizada, várias imagens do Chico. Acabamos de editar agora o Hoje e o Mediunidade e Sintonia. Projeto gráfico bonito, elegante, gostoso de ler, fácil de entender, as letras são grandes e o valor é R$ 9,99, que é um valor que a gente pretende seja um livro popular, né? Um livro econômico para facilitar o acesso. E vende para o distribuidor, para o grande comprador, ainda com 50% de desconto, né? Para facilitar essa veiculação. Então a gente tem trabalhado, tem muitos desafios. Este ano a gente tem aí lançamentos, agora na Bienal do Rio, na próxima semana, estamos lançando o 7º e último volume daquela coleção maravilhosa que é o Evangelho por Emmanuel. Emmanuel, para mim, no meu entendimento, é o maior explicador do Evangelho de todos os tempos. E esta obra, especialmente por ser de Chico de Emmanuel, a coordenação do Saulo César, esta obra, no meu entendimento, é o livro espírita do século XXI. Até então... É muito conteúdo, não é? Muito conteúdo. Nós pesquisamos em mais de 150 fontes e todos os comentários que Emmanuel fez
sobre os versículos evangélicos. Estão compilados nessa obra. Então é uma obra valiosíssima. Acho que vai demorar muito tempo para a gente conseguir absorver esse conteúdo que está ali em Campeche. Sim. Sobretudo, né, tanto no entendimento quanto no sentimento e principalmente na vivência, né? Porque a mensagem do Evangelho, a Boa Nova, que nos inova, nos renova, nos melhora, ela exige esforço, às vezes até sacrifício, né, da nossa parte. Então, a gente tem que estar dedicado, se esforçando mesmo. É uma obra maravilhosa. A gente está editando agora também, fizemos a edição econômica dos livros da codificação. Começamos com o Evangelho, o Livro dos Espíritos, agora o Livro dos Médiuns. Também sai a preço de R$ 7,99, para você ter ideia. Bem popular mesmo, Bem né? popular, para se tornar acessível, a tradução do Guião Ribeiro, enfim. É uma edição bonita também, de fácil leitura, né? Ajuda aí o pessoal. Estamos editando um livro do Weimar Muniz, que é de Goiás, é sobre a obra de Emmanuel. Então é também um apanhado da obra de Emmanuel, é bem interessante. Vamos editar agora também, daqui para o final do ano, uma obra do médico pernambucano Leonardo Machado, sobre transtornos psiquiátricos, né, à luz do espiritismo. Então nós temos uma série de obras novas, além do resgate de obras clássicas, né? A gente, por exemplo, reeditou agora o Martírio dos Suicidas. Está em e-book. Isso vale dizer porque os livros da FEB todos estão... É isso que eu ia te perguntar, já está tudo em e-book? Tudo em e-book. Nós temos assim, os livros que foram sendo repaginados, né? Esses 300 e poucos títulos que a gente já trabalhou, tem mais uns 200 a serem trabalhados ainda, já estão em e-book. E há casos até assim, no sentido, Rubens, de que tem livros em e-book e não impresso. Porque hoje a gente vive essa realidade. Às vezes a pessoa quer, quero editar um livro, não é tão simples. Você não pode avaliar apenas, por exemplo, a questão do eu quero editar, eu tenho vontade, eu vou e publico. Não, você tem que avaliar a oportunidade daquele título, a contribuição que ele vai prestar, a questão econômico-financeira, até isso a gente tem que ver. Né? Será que compensa ou não? Porque às vezes você olha, o livro é lindo, mas como é que vai fazer? Você tem condições, né? Vai dar um retorno também no sentido, não do lucro, porque nós não temos interesse nisso. Mas deve se pagar pelo menos, né? Exatamente, para poder reinvestir na divulgação. Então tudo isso tem que ser considerado. E a FEB continua produzindo na editora, trabalhando. Estamos imprimindo bastante. Todo ano a gente imprime umas 2, 3 vezes grandes impressões, né? Então existe uma crise hoje, existe no mercado editorial, isso é patente. Mas assim, considerando tudo que está acontecendo, a gente até diz que nós não diminuímos propriamente o número de, por exemplo, de quantidade de exemplares a serem impressos. A gente consegue com outros títulos e tudo está seguindo, né? E com o e-book também a gente vai preenchendo um espaço, né? Porque o e-book é mais simples, que ele não tem essa parte toda, né, de logística, assim, que é bem mais simples. A logística ela é complicada. E nós estamos agora trazendo até para Brasília, né, toda a nossa parte de logística, né? Estamos com acervo lá e estamos atendendo clientes até com menor tempo, né? Porque era uma reclamação que a gente tinha, demorava. Agora não está demorando mais não. Ó, segura que a gente volta já para continuar batendo esse papo aqui com o Campeche. Espera aí. Repórter Fraternidade. Repórter Fraternidade. Então, a gente continua aqui com Geraldo Campeche, batendo um papo com ele, você ouvinte da Web Rádio Fraternidade. A gente está em Rio Claro, São Carlos. Rio Claro, do lado de São Carlos, vamos dizer assim, cobrindo o 5º CMA. E a gente está batendo um papo com ele, que é vice-presidente da FEB, um dos vice-presidentes. Me fala uma coisa, como é que está a nossa Federação Espírita Brasileira? Rapaz, eu digo assim, olha, trabalhar na FEB é um privilégio, no sentido da oportunidade. Trabalhar na casa espírita, né? A gente como voluntário, que todos nós somos, é uma bênção e tem que aproveitar. E lá nós temos a gente chama o jardim, né, da FEB, o oásis de Ismael, como a gente costuma dizer. Então há uma proteção muito grande, né? A gente sente quando você está, por exemplo, na rua mesmo atravessando, quando você entra, né, na FEB, é uma coisa impressionante. Você sente o ar diferente. O ar é diferente, é uma vibração, né? E é uma casa que tem uma proteção, tem uma responsabilidade espiritual muito grande, né? Porque eu tenho feito uma reflexão, Rubens, que é o seguinte, amigos que estão nos ouvindo, nós temos assim 6 seres a quem dirigir a nossa gratidão e 12 motivos para agradecer. Então agradecer a Deus pela vida e pela imortalidade, agradecer a Jesus
pelo planeta Terra e pelo seu Evangelho. Agradecer a Ismael pelo Brasil, que é o governador espiritual do Brasil, e pela Federação Espírita Brasileira, que é a instituição que utiliza exatamente para disseminar a mensagem, né, cristã, à luz do Espiritismo, o Brasil e mundo afora. Agradecer a Allan Kardec, pelo Espiritismo e pela fé raciocinada, que é uma lucidez que nos proporciona, né? O Espiritismo consola, esclarece, edifica, né? Agradecer ao amigo ou amiga espiritual, porque endossaram a nossa encarnação como se tivesse assinado um cheque em branco, né? Acreditando, confiando em nós, e por nos orientarem. E finalmente agradecer aos nossos papaizinhos queridos, a mamãe e o papai, porque nos ensejaram a presente existência física, a reencarnação, e pela educação, né, que nos confiaram. Então são assim, essa gratidão é muito importante. Quando a gente pensa na FEB, eu agradeço todo dia, né? Porque todo dia a gente trabalha na casa, além do nosso trabalho profissional, tem esse trabalho voluntário, enfim, e é uma bênção, é gratificante. Falo para os nossos amigos, tem os servidores lá também, os funcionários, né? Tem que agradecer muito o ambiente de paz, de serenidade. É uma casa conservadora, porque é tradicional, ao mesmo tempo de vanguarda, porque está à frente. Ela é muito visada, é muito criticada, é muito amada. A FEB é uma coisa impressionante, mas uma característica importante: o trabalho continua, prossegue, a gente não desiste, a gente não fica se envolvendo em polêmicas, em questões ou questiúnculas, né, que vão levar a uma desarmonia. A gente procura trabalhar e mostrar o resultado, porque nós somos todos aí servidores de Jesus, operários de Ismael. Nós estamos aqui para fazer o que tiver ao nosso alcance como instrumentos, né? E é isso. Procure sempre, por exemplo, uma literatura da FEB, né? Um curso que é disponibilizado, a FEB TV, né? Por intermédio desse trabalho todo, né? Na linguagem, né? Para os jovens, para os adultos, né? Enfim, divulgando a mensagem espírita. Então é isso que a gente traz, né? Eu sou muito grato a Ismael, você vê uma coisa linda, Rubens, só pegando um gancho, aproveitando. Nós tivemos agora o Combragem. Isso, dos jovens. Dos jovens. Rapaz, aquela foto, né, saiu no Reformador agora em setembro. Ficou lindo. Lindo, as lindo, imagens. O Cine, que é coordenador da parte da juventude, vice-presidente administrativo da casa, ele diz assim: nós estávamos aqui, tipo uma sacada, e vimos assim os ônibus chegando. Parecia coisa de doido. Eram 20 ônibus com 50 jovens em cada ônibus. 1000 jovens. 1000. Aí chegando assim, e olha só que coisa, quando eles desceram, estavam descendo assim né, do ônibus, vários deles, Rubens, chorando porque estavam voltando a casa. Vários deles reconheceram. Então, até arrepio. Nossa, a FEB é a nossa casa realmente assim que nos abriga. As instituições espíritas do Brasil inteiro, do mundo, estão vinculadas à FEB, queiram ou não. São as tendas de Ismael que se espalham. E até aqueles que falam mal, que criticam, no fundo, precisando de ajuda, né, acabam batendo, e estamos aí para trabalhar e nos unirmos, né? A gente falou agora mesmo sobre literatura, Campete, e hoje a gente tem uma enxurrada de muitos livros. Talvez quem esteja nos assistindo, nos ouvindo, pode pensar assim: como é que eu faço para me discernir o conteúdo, saber se esse conteúdo dessa obra é realmente espírita ou está desviando? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque hoje a gente tem muito. Tem. Ou continua a gente tendo aí uma literatura muito ampla, né? Muitos títulos que são produzidos semanalmente, a cada mês, a cada ano. E assim, é sempre uma abordagem que a gente faz, a necessidade de selecionar. O ideal é que o primeiro crítico, o primeiro avaliador fosse o próprio autor, não é? Antes da obra vir a lume, ser publicada. O próprio autor avalia, ou o médium, quando é uma obra mediúnica, avaliar com critério mesmo rigoroso. Quais são os critérios? Kardec já nos deixou os critérios. Você tem um critério da racionalidade, né, do bom senso. Verificar se essa obra, por exemplo, não traz ideias que vão contradizer os princípios fundamentais. A gente está vendo isso de maneira... coisa assim chega a ser absurda, as pessoas não... né? Parece que não, os médios fascinados não percebem, e existem sempre aqueles que acabam seguindo. Então a gente tem que ter essa lucidez, esse bom senso. Eu até brinco, Rubens, é o seguinte: Kardec foi cognominado por Camille Flammarion como o bom senso encarnado. A gente está precisando reencarnar esse bom senso de Kardec no nosso dia a dia. Porque hoje a maior necessidade que eu vejo que a gente está precisando é de discernimento. É de bom senso. Está um verdadeiro campeonato da insensatez, uma coisa de doido, tanta absurdidade que surge. E na literatura, você pega determinados livros, você começa a ler, você vai lendo. O livro, ele é meramente uma literatura vulgar, comum. Olha, Dona Ivone do Amaral Pereira, que é um exemplar médium, ela foi orientada
pelo próprio espírito amigo dela, que ela chamava de pai praticamente, né? O espírito Charles, aquela trilogia, né? Drama da Betânia, Cavaleiro do Lumière e qual que é o outro mesmo? Gente, são três, né? São três Nas mesmo. Voragens do Pecado, Isso. né? Então, Nas Voragens do Pecado, o Cavaleiro do Lumière, o Drama da Betânia, ela tinha ali a vida dela e de Roberto Canarreiras, né? Que era como se fossem dois amantes, aquela coisa toda. E aí fizeram lindo livro, mas era literatura. Aí de repente acharam, opa, assim não. Tem que colocar conteúdo. O livro espírita é ele, além de... Não pode ser só uma história, Não né? é só história. Ele esclarece, ele edifica, ele consola. É essa trilogia. A mesma coisa aconteceu com Memória Suicida. Quando, por exemplo, o espírito que ditou, né, o Camilo Castelo Branco, que assinou com pseudônimo a pedido da própria Ivone, né, o Camilo Cândido Botelho, quando a primeira versão, Manuel Quintal nem recebeu na FEB. Falou, não temos aqui condições de avaliar e tudo. Estavam os livros do Chico, aquela coisa, e aí passaram-se desde a primeira entrega até depois, a obra foi revisada espiritualmente por Leon Denis, e aí teve todo um cunho doutrinário, porque também era só a biografia desse espírito, né? Era um literato, tudo escrevia bem, uma beleza, mas ele não tinha essa questão, né, da parte doutrinária. E Leon Denis faz a revisão e coloca, e foi uma obra que precisou antes vir a coleção de André Luiz para vir a Lume. Ela vem em 66, André Luiz vem em 44, abrindo todo o caminho. Praticamente a obra inteira de André Luiz já tinha sido ditada para vir exatamente Memória Suicida. Então, a literatura, ela precisa ter esse critério sério de avaliação. Como fazer isso? Se a gente já tem um livro publicado, que a editora não faz essa seleção, deveria fazer, mas a maior parte não faz, o leitor tem que fazer. Como é que eu faço? Meu amigo, primeira coisa, se atenha à leitura de Allan Kardec. Comece por aí, que é a base, fundamental. Leia o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho. De cabeceira, tenha esses livros, principalmente o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Aí vai para o Céu e Inferno, a Gênesis, leia a Revista Espírita, que é Espiritismo, obras póstumas, a Gênese, não fica em balela de discussão, tudo, vai estudar, estude, e aí sim você parte para outra literatura. Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, Leon Denis, pega aqueles livros que são clássicos, que nós temos vários livros que vão dar uma segurança doutrinária. Já não vai partindo para um romance, cada dia tem uma novidade, vou ler, o que você achou de tal livro? Olha, você já leu, né? Já leu a base, já leu Kardec. Né? Parte para o estudo, por exemplo, de Joana de Ângeles, né, que dá uma segurança, André Luiz, são obras assim, Manuel Filomeno de Miranda, mas você vai pegar obras que têm um cunho, uma segurança, né? Então a Mediunidade de Divaldo, de Chico, né? E de tantos outros, Ivone do Amaral, e os clássicos que a gente tem, para depois sim, quando eu tiver esse conhecimento, aí poder, eu quero ler, leia tudo, que tá tudo, porque às vezes o pessoal vem, Rubens, com novidade, e com essas modismo. novidades que são complicadas, né? Complicadas, porque querem trazer para o Espiritismo coisas que não têm a ver com o Espiritismo. Eu até tenho assim comentado, a gente às vezes, o nosso comportamento ainda é inferior e tudo, a gente quer amoldar os princípios do Espiritismo à nossa maneira de ser. Não pode ser quando assim. Deve ser o oposto. Nós temos que trabalhar a nossa forma de ser nos princípios, né, evangélicos e espíritas que nós estamos adotando. Porque senão você acomoda a doutrina a sua conveniência. E não é assim, Não né? é assim. A reforma íntima, a transformação moral, que é o objetivo final do Espiritismo, vai nos levar à necessidade de mudança, de melhoria efetivamente, né? Gente, eu queria ficar aqui o tempo todo batendo papo com ele. A gente vai caminhando para esse final de conversa e eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos ouvintes, para os nossos internautas que estão acompanhando a gente aí. Sim. E parabéns pelo trabalho, viu? Graças a Deus, a gente agradece a espiritualidade, né? Sempre a assistência, eles fazem muito por nós, a gente nem merece tanto, ainda bem, né, Rubens, que estão conosco, porque é para cobrir as nossas dificuldades e deficiências, imagina, né? Então a gente sempre agradece porque somos instrumentos. E queria deixar uma mensagem de muito amor a todos os nossos irmãos, num exercício de fraternidade. Nós estamos vivendo momentos conturbados, de muitas questiúnculas. A gente até registrou num texto aí chamado Pandemira, é a verdadeira pandemia da ira, um discurso do ódio, do desentendimento, né? Parece que nós estamos belicosos, nós estamos muito reativos. Então é importante a gente dar uma pausa, reflita. Olha, se está de cabeça quente, já não sai agindo, respondendo não. Se está de cabeça quente, evite falar, muito mais escrever.
né? Porque a gente acaba depois assumindo responsabilidades. Vamos procurar viver o Evangelho no nosso coração, vamos ver o nosso próximo como nosso irmão, e aí sim exercitar essa mensagem que Jesus nos recomendou, do amor a Deus, do amor ao próximo como a nós mesmos, para a gente implantar aqui nessa terra, né, esse mundo de regeneração que a gente tanto espera, que precisa começar na intimidade do coração, né, Rubens? De cada um de nós. Então, meus amigos, muita paz, muita luz, muita fraternidade e muita esperança, porque o mundo está melhorando e cada dia mais nós vamos dando os passos fundamentais para a nossa felicidade. Não desistamos, não nos deixemos envolver pelas ilusões, não caiamos também em armadilhas, que a gente possa manter a vigilância, a oração, sempre atentas para nós fazermos a parte que nos cabe e sermos aqueles obreiros do Senhor que quando o Senhor chegar, espera encontrar a obra pronta. Que cada um de nós então possa fazer a sua parte. Um abraço a todos, muita paz. Obrigado, gente. Rubens de Castro aqui direto de Rio Claro, conversando com o Geraldo Campetti. Até mais. Repórter Fraternidade.